Jó 13, verso 3 e 4. Mas falarei ao Todo-Poderoso e quero defender-me perante Deus. Vós, porém, besuntais a verdade com mentiras, e vós todos sois médicos que não valem nada. Eita, verso 3 e 4, mas falarei ao Todo-Poderoso e quero defender-me perante Deus. Vós, porém, besuntais a verdade com mentiras, e vós todos sois médicos que não valem nada. Meus irmãos, pela manhã nós mostramos aqui a consciência que Jó tem da realidade das circunstâncias, a consciência de que Deus é soberano, a consciência de que Deus é soberano inclusive sobre o seu sofrimento, e somente na pessoa do mediador ele poderia te dar, ele poderia ter um conforto para a sua dor, para o seu sofrimento, para as suas lutas. Essa foi a abordagem pela manhã, nós aprendemos muito pela manhã. Se você quiser assistir depois dessa mensagem, fica disponível no nosso canal. O título da nossa reflexão da manhã foi a consciência de Jó da realidade das circunstâncias. Mas agora esse texto não nos vai falar de uma consciência da realidade das circunstâncias, mas vai nos falar da convicção que Jó tinha da verdade das circunstâncias. E eu quero falar sobre isso nessa noite, porque aqui nós encontramos Jó sustentando nesse verso, nós lemos aqui o verso 3 e 4, mas o conteúdo geral do capítulo 13 desse livro de Jó é Jó sustentando a sua integridade diante de seus amigos e também diante do próprio Deus. Ele sustenta a sua integridade e também a sua verdade. Ele tem uma convicção de verdade, um dos hinos que nós cantamos aqui no culto foi Eu sei em quem tenho crido, e eu digo, meu querido irmão, que Jó sabia em quem ele era, Jó sabia quem Deus era nessa história, e Jó está com raciocínios e pensamentos muito mais profundos do que seus amigos. Nesse capítulo 13, mesmo diante de mentiras simplistas trazidas por seus amigos, Jó demonstra aqui uma convicção sobre a verdade real dos fatos, a verdade real das circunstâncias. No verso 3 e 4, ele afirma aqui nesse texto que nós lemos, que os seus amigos, meus queridos irmãos, estavam fazendo calúnias contra ele. Ele está dizendo, não é verdade o que vocês, Jó está falando, não é verdade o que vocês estão dizendo. Como nós vimos pela manhã, ele está muito mais perto de Deus do que seus próprios amigos, e ele está muito mais seguro da verdade do que os seus próprios amigos, e ele então diz para os seus próprios amigos no verso 4, vocês besuntaram a verdade com mentiras. Veja, vocês pegaram um pincel e passaram piche na verdade, vocês estão maquiando a verdade, vocês não estão agindo sinceramente, honestamente nessa questão, vocês não estão falando honestamente dessa questão. Qual é a questão, meus irmãos? A questão é que Jó é um homem justo que está sofrendo, e os amigos dele estão insinuando que ele é um pecador, que ele fez alguma coisa errada e por isso ele está enfrentando as consequências. Os amigos dele agora estão tratando das coisas com uma simplicidade exacerbada, discutindo pontos fundamentais da fé que Jó falou. Olha, meu querido, no capítulo anterior pela manhã, falou assim, olha, eu também tenho um entendimento como vós, verso 3 do capítulo 12, você acha que eu não sei dessas coisas? E aqui novamente Jó vai falar, vocês acham que eu não sei das questões mais básicas da fé? Eu sei que Deus é soberano, como Zofar estava falando, e a palavra de Zofar não ajuda ele em nada, e por isso ele diz para os seus amigos, olha, vocês são médicos que não valem nada, está aqui no verso de número 4. Por quê? Porque Jó está muito convicto da realidade dos fatos. Jó está muito convicto da verdade dos fatos. E por isso eu propus como título da nossa exposição nessa noite, a convicção da verdade das circunstâncias. Esse é o tema. E o que nós podemos aprender com isso? O que isso tem a ver com a nossa vida? E eu diria para você, muita coisa, e você vai aprender sim muito com esse texto e precioso da Escritura Sagrada. Pois bem, vamos à exposição, vamos ler melhor esse capítulo. O verso 1 e 2,
Jó aqui vai repetir o que ele já tinha falado no capítulo anterior, a sua consciência de tudo o que o Zofar disse. Ele diz no verso de número 2, olha, como vós o sabeis, também eu sei, não vos sou inferior. É aquilo que eu falei, eu sei isso aí que você falou. Eu sei que Deus é soberano, eu sei que eu não vou entender perfeitamente Deus, porque essa foi a última fala de Zofar, que é até razoável, só que é muito óbvia. Por isso, quando eu falei do capítulo 11, eu falei uma resposta na obviedade das circunstâncias, porque a resposta de Zofar é muito óbvia e não ajuda em nada. Vocês são médicos que nada valem, porque vocês falam do que eu já sei. A soberania de Deus eu já sei. Agora, eu quero ver o amor de Deus no meu sofrimento, e você também quer ver, e todos nós queremos ver, ou melhor, nós queremos entender o amor de Deus, mesmo quando nós estamos passando por situações difíceis, por situações tristes, por situações complicadas. Mas aí, queridos irmãos, no verso 3 e 4, que nós tomamos aqui como base da nossa leitura inicial desse capítulo, Jó percebe que os discursos dos seus amigos, as acusações levianas, as difamações a respeito de quem ele era, ele percebe que isso tudo não faz sentido, e ele fala, olha, eu vou falar ao Todo-Poderoso, eu vou falar com Deus, eu não vou falar com vocês não vou retrucar vocês não, eu quero defender-me, sabe da onde? Perante Deus, nem é perante vocês, não tenho satisfação para dar para vocês não, diante dessa situação que eu estou vivendo, eu quero falar diretamente com Deus, quer dizer, não vou falar com o empregado, vou falar com o patrão, vou lá no pé do pau, como a gente fala. E aí, no verso seguinte, é que ele vai falar, olha, vocês estão mexendo na verdade, vocês não estão sendo honestos, vocês não estão reconhecendo que eu sou justo e que esse sofrimento está acontecendo com alguém que é justo. Isso significa que o justo pode sofrer, meus irmãos. Em primeiro lugar, nessas palavras do versículo 4, quando Jó diz, vocês besuntam a verdade com mentira e vocês são médicos que não valem nada, em primeiro lugar, Jó está mostrando que as afirmações dos seus amigos eram falsas. Por quê? Porque eles estão besuntando a verdade com mentiras e não foram suficientes para demover as convicções que Jó tinha sobre a verdade. Isso é muito interessante. As convicções firmes de Jó. Seus amigos não lhe têm trazido nenhum bem, ao contrário. Ao contrário do que nós vimos no último domingo, meus irmãos, porque no último domingo nós estudamos ali o final da epístola aos Colossenses e nós vimos Paulo chamar alguns dos seus companheiros de lenitivo. O que é isso? Suavizadores, são remédio para mim. Paulo está dizendo ali naquele texto que nós estudamos semana passada, que uma pessoa boa do seu lado traz conforto para você. Traz o quê? Suaviza suas dores. Os amigos de Jó é o total contrário. Ele fala, vocês são médicos que não estão me ajudando em porcaria nenhuma. Olha o verso 4. Vocês são médicos que não valem nada. A palavra de vocês não vale nada. Vocês não estão me ajudando em nada. E de fato, são respostas simplistas, são respostas óbvias, são respostas muito mais superficiais do que o próprio pensamento e as próprias expressões que Jó traz, e nós vamos chegar lá de novo. Mas veja, vocês são médicos que não valem para nada, não estão me ajudando em nada. No verso 5, eu diria que esse verso é especialíssimo. Por quê? Porque ele traz aqui um ditado e um princípio muito comum, quando a gente costuma tratar das besteiras que os outros falam, né? Porque ele fala assim, tomara que vocês calassem, tomara que vocês ficassem calados, porque isso seria a vossa sabedoria. Por que eu falo que ele é especialista? Ele faz a gente lembrar de Provérbios 17, 28. O que está lá escrito em Provérbios 17, 28? Está escrito assim, ó, até o insensato, até o tolo, passará por sábio se ficar quieto. Até o tolo passa-se por alguém inteligente se ele não fala. Se ele contiver a língua, ele vai parecer que tem discernimento. Provérbios 17, 28. Quer dizer, o tolo passa-se por sábio se ficar calado. Sabe, a gente tem uma expressão que a gente fala assim, aquele fulano ali calado, ele é um poeta. Calado, ele é um poeta. Por quê? Porque não está demonstrando a sua ignorância quando ele fala besteira. E o Jó está dizendo isso, era melhor que vocês ficassem calados, que pelo menos vocês iriam sair melhor do que falando dessas baboseiras, e a gente está percebendo isso. Quando nós vamos estudando junto esse livro, eu convido você, revisite essas exposições no canal da igreja no YouTube. Está aí uma boa lição, meus irmãos, para o nosso dia a dia. Se não sabemos o que falar, é melhor ficar calado.
Porque o que está acontecendo no contexto mais amplo aqui é exatamente isso. As palavras dos amigos de Jó não são corretas, não estão ajudando em nada, e ainda bem que Jó se mantém firme na sua convicção de verdade. Jó não está indo na onda dos seus amigos. Estes amigos, meus irmãos, foram repreendidos pelo próprio Deus. Se você for lá no último capítulo do livro, Deus repreende os seus amigos no verso 7, Jó 42, 7, dizendo assim: olha, vocês não falaram o que era correto de mim. Deus falando sobre os seus amigos. Então, meus queridos irmãos, não basta falar acerca de Deus. Tem que saber o que está falando. E é a partir daí que Jó anuncia outros argumentos que ele vai trazer. Veja o verso 6, ouvi agora a minha defesa e atentai para os argumentos dos meus lábios. Ele vai trazer mais falas. E aqui no verso 7 a 12, o que ele vem nos dizer? Jó vem cobrar dos seus amigos honestidade em seus argumentos. Jó vem mostrar que os seus amigos querem defender a justiça de Deus, só que com isso, eles estão deixando de lado outros atributos de Deus. Eles querem defender que Jó jamais estaria sofrendo se não tivesse uma causa para aquele sofrimento, se Jó não tivesse feito algo errado. E com isso eles defendem a justiça de Deus. Deus não deixa ninguém sofrer à toa. Só que com isso eles estão esquecendo que há muito mais do que justiça no caráter de Deus. Há amor, há misericórdia, há retidão, há sabedoria que não é limitada como nossos próprios raciocínios são. Eles estão ignorando que Deus está muito além da nossa compreensão. Embora o próprio Zofar tenha falado que nós não podemos penetrar a perfeição do Todo-Poderoso, mas parece que ele quer penetrar. Parece que quando ele caminha junto com seus amigos nessa perspectiva simplista de que Deus jamais vai trazer sofrimento na vida de alguém se esse alguém não fez por merecer, ele está simplificando demais Deus, porque as coisas não são assim. Os caminhos de Deus são muito maiores do que os nossos caminhos, e os nossos sofrimentos estão muito além de qualquer atitude nossa. Claro, você planta, você colhe, mas não obrigatoriamente é assim na nossa vida, sabe? E Jó, nesses versos 7 a 12, se você prestar atenção, ele está dizendo assim: olha, não adianta vocês quererem defender Deus falando mentiras. Verso 7, porventura falareis perversidade em favor de Deus? Ao seu favor falareis mentiras? Sereis parciais por ele? Por que eles estão falando mentiras? Porque eles não reconhecem a justiça de Jó. E Jó está muito convicto da sua justiça. Sua justiça que eu falo, meus irmãos, não é que Jó não tem pecado. É que Jó não fez ou cometeu nenhuma falta grave para ser vítima daquele sofrimento. O sofrimento de Jó está muito além de falhas suas, mas é uma provação que não envolve um pecado específico que ele tenha cometido. E aí ele está dizendo: vocês são parciais por ele, por Deus. Contendereis a favor de Deus dessa maneira, falando mentiras ao respeito dele? Verso 9, ser-vos-ia bom se ele vos esquadrinhasse, se ele esquadrinhasse o coração de vocês e percebessem que vocês estão sendo superficiais, que vocês não estão sendo honestos, que vocês não estão sendo justos, que vocês estão zombando dele como se zomba de um homem qualquer? Então ele está dizendo para os amigos dele: olha, Deus não se agrada desse tipo de defesa. Verso 10, acerbamente vos repreenderá. Ele vai ser firme em repreender vocês, se em oculto fordes parciais. Vocês não estão julgando de maneira correta, estão só me acusando e dizendo que a culpa é minha por tudo isso que está me acontecendo. Mas a coisa é mais profunda do que isso. Verso 11, porventura não vos amedrontará a sua dignidade, quer dizer, a dignidade de Deus, que não é desonesto igual vocês. Jó está falando para os amigos dele. Isso não vai amedrontar vocês? E não cairá sobre vós o terror? Verso 12, as vossas máximas são como provérbios de cinza, quer dizer, as palavras que vocês estão falando é como provérbio de cinza, que não vale nada, que o vento leva. Verso 12 ainda, os vossos baluartes, baluartes de barro. O que é baluarte, pessoal? Você sabe? Baluarte é aquilo que sustenta, aquela coluna. Ele está dizendo, os argumentos de vocês são de barro. Por quê? Porque Jó tem convicção de que ele é justo. A resposta para o seu sofrimento não é essa que os amigos têm proposto, de que ele é um pecador miserável, desgraçado, que está tendo o que as suas obras mereceram. Não, ele é um justo que está padecendo. E isso significa que pessoas boas sofrem. E por isso que Deus vai repreender os amigos de Jó. Porque os amigos de Jó dizem que pessoas boas não sofrem. Quem é reto vive uma vida tranquila. Vive o quê?
Vive o quê? Nesse mundo de pecados, Deus usa, meus queridos irmãos, os sofrimentos na nossa vida para nos aperfeiçoar. Essa é a realidade da história de Jó. É um dos pontos especiais que nós aprendemos nessa história. No verso de número 13, meus irmãos, é muito interessante, porque Jó diz assim, olha, eu vou falar a verdade, doa o que doer, porque ele tem convicção da sua verdade, entendeu? E eu vou falar, doa o que doer. Quer dizer, eu não vou ceder essa conversa fiada de vocês. Olha o verso 13, olha. Calai-vos perante mim e falarei eu. Agora vocês ficam quietos porque eu vou falar. E venha sobre mim o que vier. Eu vou falar e não estou nem aí. Vou falar e aconteça o que for. Por quê? Porque ele vai falar diante de Deus. Veja que ele disse no verso 3, olha, falarei ao Todo-Poderoso e quero defender-me perante Deus. Então ele está com muita coragem. Mas qual que é o fruto dessa coragem? A convicção que ele tem da verdade. Qual que é a verdade? A verdade de que ele tem uma consciência limpa. Esse é um ponto que a gente vai ter que aplicar daqui a pouco. Consciência limpa. Às vezes a consciência é algo maravilhoso que a gente tem. A consciência limpa não tem preço. Então, no verso 14, nós temos aqui um versículo que não é muito claro, porque ele fala, tomarei a minha carne nos meus dentes e porei a vida na minha mão. O significado é claro, mas a maneira, no contexto aqui, parece um ditado daquele tempo de Jó, mas o que ele está dizendo é o seguinte, olha, eu vou arriscar, eu vou colocar a perder. Quando ele fala, eu colocarei a minha vida na minha mão, é no sentido assim, eu vou colocar minha vida em risco. Por quê? Porque eu vou falar diante de Deus. Eu vou falar diante de Deus e se Ele quiser, Ele me fulmine. Mas eu vou defender a minha verdade. Verso 15, ele fala isso, eu posso até morrer. Eu posso até ser fulminado por meu atrevimento, mas eu vou defender a minha verdade. Por quê? Qual que é o título que eu propus para esse capítulo? Convicção da verdade das circunstâncias. Olha o verso 15, veja. Eis que me matará, já não tem esperança, contudo defenderei o meu procedimento. Rapaz, o homem tem que ser coragem, o homem tem que ser desenrolado, para bater o pé e vou falar assim, ó, eu vou falar, eu vou morrer, mas eu vou defender o meu procedimento, a maneira como eu tenho agido, não tenho feito coisa errada. Camarada aqui tem convicção daquilo que ele tem feito, consciência realmente limpa. É interessante que Jó já considera como seu trunfo o fato de que pessoas que devem não têm a coragem que ele tem. É o que ele vai falar no verso 16, veja o verso 16. Também isto será a minha salvação, o fato de o ímpio não vir perante ele. Quem deve, não teme. Agora, quem deve não se apresenta diante do Todo-Poderoso, não. Quem deve não chega diante de Deus com tranquilidade, não. Ele está dizendo, eu chego porque eu sei que eu não devo nada. Veja, eu posso até morrer, mas eu vou defender o meu procedimento, verso 15. Também isso me será como trunfo, será a minha salvação, o fato de o ímpio não vir perante ele. Quem deve não tem a cara para colocar igual eu tenho. Meus irmãos, nós vivemos um tempo que eu acho difícil, de fato, pessoas com essa coragem de Jó. A convicção de uma verdade, de uma consciência tranquila, de poder chegar diante de Deus e se defender diante de Deus. Veja, é realmente alguém que tem a consciência limpa, isso é muito difícil. No verso 17, Jó aqui insiste em chamar os amigos para considerar as palavras e os seus argumentos. Veja, atentai para as minhas razões, dai ouvidos à minha exposição. E é no verso 18 que a gente vê claramente essa convicção que Jó tem demonstrado nas suas palavras da sua justiça, de que ele tem sido reto diante de Deus, de que esse sofrimento não tem a ver com nenhuma falta grave que ele tenha cometido. Veja o verso 18, tenho já bem encaminhada a minha causa, eu estou certo de que serei justificado. O que é isso, irmãos? Isso é consciência tranquila. Isso é consciência tranquila. Veja que esses amigos da onça vieram buzinando, vieram chamando ele de pecador, vieram chamando ele de miserável, você insultou a Deus, você está sofrendo porque você não vale nada. E o camarada que tem consciência tranquila vira, quem não vale nada é vocês, verso 4, vocês que são médicos que não valem nada. Eu estou certo que eu sou justificado diante de Deus. Por quê? Meus irmãos, ele está num relacionamento muito mais profundo do que os seus próprios amigos. Eu já disse para vocês de manhã, Jó encontrou Jesus no sofrimento.
Ah, mas pastor, Jesus não tinha nascido? Leia o verso 33 do capítulo 9. Ele já entende que para passar um sofrimento a gente tem que ter um mediador, que é o quê? Que é uma expressão do amor de Deus por nós, que permite um relacionamento mais profundo nosso com Deus, que nos permite entender melhor o sofrimento, e é exatamente isso que Cristo fez. Ele se coloca como um sacerdote que se compadece das nossas fraquezas. Jó está muito mais perto de Deus do que seus amigos, mas está sofrendo. Então você pode estar perto de Deus no seu sofrimento, meu querido irmão. Isso é muito importante. Através da palavra de Deus nós temos aprendido que pessoas que estão sofrendo muito podem estar muito mais perto de Deus do que pessoas que estão vivendo uma vida tranquila. Porque o sofrimento nos sensibiliza. No capítulo 12, Jó disse exatamente isso em relação aos seus amigos. No verso 5, ele fala lá no capítulo 12, que a gente tratou pela manhã, olha, no pensamento de quem está seguro, há desprezo para o infortúnio, um empurrão para aquele cujos pés já vacilam. Aquele que está de boa, é facinho empurrar o outro para o abismo, aquele que já está sofrendo. E é isso que os amigos estão fazendo. Mas pela graça do Senhor, Jó tem convicção. Jó não deve nada, e quem não deve, eu já disse, quem não deve, não teme. Essa é a ideia do versículo seguinte, no versículo 19, ele fala, quem vai me desmentir? Olha só, quem há que possa contender comigo? Nesse caso eu me calaria, eu ficaria calado, renderia o espírito, eu morreria tranquilamente. Veja, a convicção de quem ele é, impulsiona Jó nessa firmeza, a convicção de quem ele é diante de Deus, a convicção de quem ele é diante da vida. Veja que nesse momento, meus irmãos, ele não tem apoio de amigos, ele não teve apoio da esposa, ele está passando por muitos problemas, mas uma coisa ele tem, uma coisa Jó tem. O que Jó tem? Consciência tranquila. Veja que quando você ouve que uma consciência tranquila não tem preço, isso é verdade. Nesse momento tão difícil, o nosso querido irmão Jó está se valendo disso, de uma consciência tranquila. Quando você passa pelos sofrimentos com uma consciência tranquila, isso te dá força, porque você sabe que aquilo não tem nada a ver com uma falha que você cometeu, tem a ver com uma aprovação de Deus, tem a ver com um propósito de Deus, e não com uma punição de Deus. Isso que é os amigos de Jó que estão falando, só que Deus é muito mais profundo do que isso, meus irmãos. E Jó, por causa da sua consciência e convicção de verdade, ele passa por essa tribulação, pelo menos confiando na sua integridade, na sua justiça. Quem não deve, não teme. No verso 20, ou a partir do verso 20, aqui o alvo, né? O interlocutor muda. Jó já não fala mais aos seus amigos. Jó agora passa a falar ao próprio Deus. E é isso que ele disse no verso 3. Eu falarei ao Todo-Poderoso, eu quero me defender diante do Todo-Poderoso. E aqui ele vai se defender diante do Todo-Poderoso. E essa disposição dele de se defender diante do Todo-Poderoso é uma disposição tão forte que ele já disse, dou o que doer. Né? No verso de número 15, no verso de número 14, vou pôr a vida na minha mão. Se eu tiver que morrer, eu morro. Mas, verso 15, final do verso 15, parte B, contudo, defenderei o meu procedimento. Dou o que doer, mas eu vou me apresentar diante de Deus a partir daquilo que eu sou. E quando ele começa a falar com Deus, ele diz algo, ele pede algo, ele faz uma petição aqui, envolvendo duas questões. Verso 20, concede-me somente duas coisas. O que um homem que sofre quer, meus irmãos? É interessante, Jó pede a Deus duas coisas. Ele pede primeiro, alivia a tua mão sobre mim, verso 21. Então, primeiro ele quer um alívio para aquele sofrimento que ele está passando. E ele busca esse alívio em Deus, não nos seus amigos. Ele agora está falando com Deus. E ele tem, como eu disse, essa convicção, essa tranquilidade para chegar diante de Deus e pedir, alivia-me. Alivia-me. E a segunda, não me espante o teu terror, quer dizer, me dê paz. E pede alívio e paz naquele momento. Esse é o pedido desse homem. No verso 22, ele pede para Deus falar com ele. Interpela-me e te responderei. Ou deixa-me falar e tu me responderás. Fala comigo, Senhor. Fala comigo. Mais que escutar os seus amigos, Jó deseja ouvir a voz de Deus. E é interessante que todo aquele contexto do seu tempo, que atrelava muito o sofrimento a uma falta grave, a um insulto a Deus, Jó então nesse contexto diz, me mostra onde está o problema. Me mostra se tem pecado, porque ele não vê.
Ele está sendo sincero, os amigos dele não, mas ele está. Verso 23, quantas culpas e pecados tenho eu? Notifica-me da minha transgressão e do meu pecado. Mostra-me. É o que nós fizemos hoje, através de cânticos, através de leituras. Sonda-me, ó Deus. Vê se há em mim algum caminho mau e mostra-me, guia-me pelo caminho eterno. Veja, ele está humilde diante de Deus. Embora ele saiba que não existe nenhuma falta grave. Ele é pecador como todos nós. Mas ali ele coloca, se existe uma falta grave, sonda-me e me mostra. É o que Jó está pedindo. Se isso é por causa do meu pecado, me mostra. No verso de 24, meus irmãos, Jó começa a falar com Deus aqui, que não faz sentido todo esse sofrimento que ele está passando. Por que me escondes o rosto e me tens por teu inimigo? Né? Nesse contexto em que eu disse que sofrimento era muito atrelado a essa questão de ter cometido algum insulto a Deus, então Deus pode estar me punindo, né? Por que o Senhor virou meu inimigo? Nessa perspectiva que os amigos têm, embora ele saiba, por isso que é o problema. Ele sabe que ele não fez nada, então ele está falando, por quê? Por que esconde o rosto? Eu não fiz nada. Veja, meus irmãos, uma consciência tranquila é algo muito especial, porque você pode chegar diante de Deus. Veja, ele é pecador, ele não está dizendo aqui que ele não é pecador, ele já disse isso várias vezes em textos que a gente já passou. O que ele sabe é que ele não cometeu nenhuma falta grave que seja passível de um sofrimento desse tamanho. Por isso que ele fala, queres aterrorizar uma folha arrebatada pelo vento? Eu sou um miserável. Ele começa a colocar a miséria dele contrastada com o grande sofrimento que ele está passando, porque ele vai falar isso, olha, eu sou como uma folha arrebatada pelo vento. Perseguirás palha seca? Não faz sentido. Decretas contra mim coisas amargas, me atribui culpas da minha mocidade, quer dizer, pecados da minha juventude, não faz sentido. Porque agora eu estou caminhando com o Senhor e é íntegro, reto, temente a Deus, se desvia do mal, está lá no capítulo 1, pelo menos 3 vezes, essa descrição de Jó. Verso 27, também pões os meus pés no tronco, eu estou sendo torturado, observa todos os meus caminhos, traças limite às plantas dos meus pés, eu me sinto torturado, perseguido. Apesar de eu ser como uma coisa podre, eu sou um miserável, que se consome como a roupa que é comida pela traça. Eu não valho nada. E não é possível que eu fiz algo que mereça essa punição, e ele não está entendendo, e ele está dizendo exatamente isso. Por que esconde o rosto? Porque eu não fiz nada que seja passível de tamanho sofrimento. O importante dessa história, chegando ao final do capítulo, é nós pensarmos o que nós aprendemos com esse texto. Muitas coisas, e eu quero apontar aqui pelo menos 4 lições. E agora é a hora de fazer o que a Cida fez aqui no templo. Pega a sua caneta, pega o seu papel e vamos lá. Vamos pensar aqui, você que está em casa, pega sua caneta colorida, não bonita igual a dela aqui, porque é difícil, tem até umas coisinhas assim, uns flu-flu. Mas você que está em casa, pega a sua caneta aí e vamos pensar aqui. Primeiro, quero destacar pelo menos 4 ensinos que podem ser extraídos deste capítulo. Primeiro, a situação de Jó ilustra a situação de muitos justos no mundo. É fato que nesse momento que a gente está fazendo essa transmissão, muitos crentes estão sofrendo pelo mundo, sem dúvida nenhuma. Diferentes lugares, diferentes contextos, por diferentes motivos. Porque o que o livro de Jó nos ensina é exatamente isso, que justos sofrem. E somente podemos entender de maneira mais transparente essa realidade a partir do nosso conhecimento do Salvador. Essa era a necessidade que Jó apontou lá no capítulo 9, verso 33. Um árbitro, um mediador entre ele e Deus. Meu irmão, minha irmã que sofre, o crente que sofre, o justo que sofre, ele sempre vai, como Jó, encontrar resposta pelo seu sofrimento em Cristo. Porque por mais que ele sofra, ele vai encontrar o amor de Deus revelado no Filho, que também sofreu. Se você sofre, saiba que o seu Senhor também sofreu e você não é maior que o seu Senhor. E saiba que o amor de Deus ultrapassa qualquer sofrimento e Deus trabalha na sua vida através do sofrimento. Nós aprendemos que por causa de Jesus, que te justificou diante de Deus, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, mesmo os sofrimentos dos crentes redundam em bênção nas suas próprias vidas. Mas, além desse conforto, desse consolo que pode ser percebido ao notarmos que Jó é mais um justo que sofre, como tantos outros que sofrem, nós aprendemos, Deus está dizendo que pessoas boas sofrem, tá? E que a solução e a resposta para essas pessoas boas está em Jesus, assim como Jó encontrou, na esperança do mediador, e você não na esperança, mas na convicção do mediador, porque você está unido a Cristo pela fé.
Em segundo lugar, além de sofrimentos, os justos estão passíveis também de sofrerem acusações, de serem atacados, de perderem a sua identidade. Veja, Jó não permitiu ser enganado. Os amigos estão acusando, falando besteira, mas ele tem uma convicção tão grande da sua justiça que isso não vai fazer com que ele se desmorone. A vida dele já desmoronou, agora essa conversa fiada dos amigos vai acabar de destruir o pouco que lhe restou, que é a sua dignidade? Não. Jó expressou sua esperança em um mediador, mas os seus amigos estavam satisfeitos com uma explicação de Deus superficial ou irreal. Quer dizer, o Deus soberano, olha, Deus sabe o que faz, Deus é reto, você é pecador. Meus irmãos, o fato é que nós temos uma carne que nos acusa, o diabo que nos acusa, o mundo que nos acusa, mas temos Deus que nos justifica por meio de Cristo. Então, o segundo ponto é que os justos são passíveis de sofrerem acusações, como Jó sofreu, mas os justos têm que lembrar de quem eles são, como Jó lembrou. Jó manteve a sua convicção, e você também. Quando você receber uma acusação, seja do diabo, seja do pecado, seja de si mesmo, seja do mundo, olha, o sangue de Cristo me cobre de todos os meus pecados. Não perca a convicção de quem você é, a convicção da dignidade que você tem em Cristo, a convicção de que você é justificado por meio de Cristo. Jó mesmo diz, eu estou certo, verso 18, de que eu serei justificado, e você pode ter certeza da justiça que é em Cristo, porque se, meus queridos irmãos, é Deus quem te justifica, não há acusação, não há condenação, já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque é Deus quem os justifica. Então não permita jamais que nenhuma mentira travestida de verdade, vocês besuntaram a verdade com mentiras, verso 4, não permita que a mentira do diabo, não permita que a mentira das pessoas, não permita que a mentira do mundo, não permita que nenhuma mentira te engane e te faça deixar de perceber quem você é em Cristo Jesus, um filho de Deus escolhido, eleito por Deus, justificado em Cristo, não por seus méritos, mas pelos méritos de Cristo. Em terceiro lugar, meus queridos irmãos, que jamais permitamos que a nossa confiança em Cristo seja confundida. Que essa mesma convicção que Jó tem da verdade das circunstâncias seja para nós uma inspiração, para que, como eu disse, pecado, o mundo, o diabo jamais nos confundam em relação do que nós pensamos de Deus, do que nós sabemos que somos em Deus. Jó jamais se afastou das suas certezas. Por mais duras que eram suas lutas, ele se manteve convicto da verdade acima de tudo. Qual verdade? De que ele não era mau, de que ele, além de não ser mau, não tinha feito mal, e de que embora ele não entendesse Deus, ele sabia que Deus era o dono, governador e soberano em sua vida. Essa convicção, essa fé, essa certeza de Jó expressa nesse capítulo deve nos inspirar para você sempre lembrar de quem você é em Cristo Jesus. Aprendemos também, meus irmãos, nesse texto, que o reto procedimento nos traz paz nos momentos mais difíceis da vida. Quando Jó estava vivendo os seus piores momentos, ele encontrou argumentação, ele encontrou forças para se apresentar diante de Deus, a partir da sua certeza, da sua convicção de que ele não devia. E é interessante que Jó não foi discutir com seus amigos necessariamente, no sentido de revidar e acusá-los também. Não. Jesus, quando ultrajado, não revidava com o traje, é o que o apóstolo Pedro nos diz na sua epístola, 1 Pedro 2,23. Jesus, quando ultrajado, não revidava com o traje, mas se entregava àquele que julga corretamente. Está lá em 1 Pedro 2,23. Jesus não revidava os ultrajes, Jesus não revidava as calúnias, Jesus não revidava as acusações, e Jó também não fez isso. Jó fez o quê? Se apresentou diante de Deus. Se apresentou diante de Deus perguntando, aonde está a minha falha? Sonda-me. Ele entregou para Deus e ele confiou o seu julgamento em Deus. Ele disse, se eu tiver que morrer, eu morro, mas eu vou me colocar diante de Deus porque eu confio no julgamento de Deus. Veja, Jesus também se entregava àquele que julga corretamente. Jó estava fazendo isso. Não exatamente como Jesus fez, mas ele não estava revidando aos seus amigos. Ele queria uma audiência com Deus. Quando você for caluniado, quando você for injustiçado, quando mentiras disserem ao teu respeito, não revide, faça como Jesus,
faça como Jó, tenha consciência, ou lembre-se da sua consciência tranquila, de servo de Deus, de justificado em Cristo, e entregue para Deus que julga corretamente. Que essa profunda e maravilhosa convicção de verdade expressa por Jó nesse capítulo 13 seja para nós uma inspiração para a nossa caminhada diante de Deus, em relação às acusações, em relação às inverdades, em relação às lutas que nós caminhamos na vida. Veja, nos momentos mais difíceis, a consciência tranquila de Jó lhe valeu. Que você também, quando estiver passando por lutas, possa ter uma consciência tranquila da obra que Deus tem feito na sua vida, da graça de Deus na sua vida, da sua relação com Jesus Cristo. Eu acho que essa convicção da verdade das circunstâncias nos ensina muito nessa noite, para nós sempre lembrarmos de quem nós somos em Jesus Cristo.